No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem que havia combinado de sair com seus amigos para o shopping, porém ela nunca chegou ao seu destino. Hoje vamos falar do caso Catalina Gutierrez. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Catalina Gutierrez veio ao mundo em fevereiro de 2003, sendo a caçula de Marcelo e Eleona, que já tinham outra filha chamada Lúcia. Desde pequena, Catalina foi retratada como uma jovem dedicada aos estudos, encantadora, sensível e inesquecível. Sempre mostrou interesse em aprender coisas novas e tinha um gosto especial pela música, gostando de cantar e tocar violão. Apaixonada por cachorros, ela também usava as redes sociais como uma típica adolescente, compartilhando momentos de sua vida, como viagens e festas. Com o passar do tempo, suas postagens atraíram cada vez mais seguidores. Catalina tornou-se uma influenciadora digital. No Instagram acumulou cerca de 115 mil seguidores, enquanto no TikTok acumulou 47 mil fãs. Catalina nasceu em Atiras, na Argentina, mas ainda criança sua família se mudou para Córdoba, a segunda maior cidade do país, localizada ao noroeste de Buenos Aires. Marcelo, pai de Catalina, desempenhou um papel fundamental em sua formação. Ele era um arquiteto renomado, com uma carreira acadêmica e um profissional notável. Inspirada por ele, Catalina resolveu seguir seus passos. Ao concluir o ensino médio, ela iniciou o curso de arquitetura na Universidade Nacional de Córdoba no começo de 2024. Aos 21 anos, Catalina começou a namorar Ezequiel, um colega de universidade. Pessoas próximas os descreveram como um casal apaixonado e feliz. Entretanto, por se tratar de um caso recente, as informações podem variar conforme as fontes. No dia 17 de julho de 2024, Catalina estava aproveitando os últimos dias de férias. Amigos tinham combinado de se reunir no shopping antes do retorno às aulas. Apesar de ser maior de idade, ela sempre respeitava seus pais. Antes de sair, pediu autorização à mãe, que inicialmente demonstrou resistência, preocupada com a crescente criminalidade na região. Catalina, porém, a tranquilizou, garantindo que estaria acompanhada de amigos e manteria contato constante. Por volta das 9 horas, ela saiu de casa com um carro emprestado de sua mãe. No caminho, enviou mensagens de voz para Ezequiel, informando que chegaria em poucos minutos. A distância até o shopping era de aproximadamente 15 minutos, mas Catalina nunca chegou ao destino. A sua ausência causou preocupação aos seus amigos, que buscaram entrar em contato diversas vezes, sem obter resposta. Ezequiel então entrou em contato com Lúcia, a irmã de Catalina, para perguntar se ela havia retornado para casa. Lúcia confirmou que sua irmã não estava em casa, e a alarmada avisou a sua mãe. Quando Marcelo chegou por volta das 10 horas da noite, ele foi informado sobre o desaparecimento. A família tentou contato por diversas vezes com Catalina, mas sem sucesso. Desesperados, se dirigiram à delegacia de Córdoba para registrar o desaparecimento. Logo depois, Ezequiel e os amigos de Catalina também foram à delegacia para relatar tudo o que sabiam, incluindo o último áudio enviado por ela. Lúcia lembrou que ambas ativaram a localização compartilhada como medida de segurança. Com essa funcionalidade, localizaram o celular de Catalina em um bairro a aproximadamente 2 quilômetros de sua casa. A polícia foi imediatamente ao local indicado e encontrou o veículo que Catalina dirigia. O carro estava parcialmente queimado e no banco traseiro estava o corpo de Catalina já sem vida. O interior do veículo apresentava um cheiro forte de álcool e os bancos estavam ensopados com o líquido. A perícia concluiu que álcool foi utilizado para iniciar o fogo, mas devido às portas e janelas fechadas, as chamas se apagaram por falta de oxigênio. Catalina não apresentou ferimentos por disparos de arma de fogo ou cortes visíveis, mas exames revelaram sinais de confronto. A causa oficial de sua morte foi identificada como insuficiência respiratória. No entanto, os legistas não puderam determinar se isso foi causado diretamente por outra pessoa ou por algum objeto. Ela foi encontrada em uma posição que sugeria imobilização, mas não foi possível confirmar se isso aconteceu enquanto ela ainda estava viva. A polícia apontou marcas de confronto no rosto e nos braços e que Catalina poderia ter tentado se defender. Além disso, foi constatado que não houve qualquer tipo de violência sexual. A análise concluiu que quando o incêndio começou no carro, Catalina já estava inconsciente.
Durante a apuração dos fatos, a hipótese de assalto foi descartada, já que todos os pertences dela permaneceram no local. Isso levou os investigadores a acreditar que o crime poderia ter sido um ataque premeditado. Dentre as pessoas convocadas para o depoimento, um nome chamou a atenção: Nestor Soto, conhecido entre os amigos mais íntimos como Tito ou Nune. Aos 21 anos, Nestor era considerado o melhor amigo de Catalina. Nascido em Bariloche, na Argentina, ele havia estudado em um colégio religioso antes de se mudar para Córdoba em 2021, onde ingressou no curso de arquitetura na mesma universidade que Catalina frequentava. Nestor foi descrito como uma pessoa reservada, sem familiares em Córdoba. Ele frequentemente era incluído nas atividades da família de Catalina, participando de aniversários e celebrações como se fosse parte da família. A amizade entre os dois tornou-se cada vez mais forte. Eles fizeram trabalhos de faculdade juntos e Nestor, por vezes, dormia na casa da família de Catalina para estudar até tarde. Além disso, ele morava próximo à residência dela e ambos costumavam ir juntos para a universidade. Assim que soube do desaparecimento de Catalina, Nestor se ofereceu para ajudar e apresentou grandes preocupações. Ele solidarizou-se com a família, chegando a chorar ao lado dos pais dela quando o corpo foi encontrado. No entanto, ao ser chamado para depor, a narrativa de Nestor começou a levantar suspeitas. Inicialmente, ela afirmou que passou a noite em casa, mas logo se contradisse e aparentou nervosismo. A polícia solicitou o celular de Nestor para análise e ele entregou o aparelho voluntariamente. A perícia revelou que o GPS indicava a sua presença no local onde o corpo de Catalina foi encontrado, contradizendo sua declaração inicial. Diante dessa evidência, a polícia foi até a casa de Nestor, o levando novamente à delegacia. Durante o novo interrogatório, ele reafirmou sua versão de que havia ficado em casa, mas ao ser confrontado com os dados de GPS, começou a mostrar sinais de inquietação. Em seguida, mudou sua história alegando que havia saído para aulas de artes marciais por volta das 8 horas da noite e retornou logo em seguida. Ele também afirmou que não havia se comunicado com Catalina naquele dia e que não sabia que ela sairia com os amigos e o namorado. Contudo, os amigos de Catalina, que já haviam confirmado que Nestor estava planejando ir às compras com o grupo e Catalina passaria para buscá-lo. Quando confrontado novamente, Nestor demonstrou ainda mais nervosismo e, após um período de silêncio, confessou ser o responsável pela morte de Catalina. A confissão inicial foi feita sem a presença de um advogado. Assim que os pesquisadores obtiveram elementos suficientes, interromperam o depoimento e informaram a necessidade de assistência jurídica. Em sua breve narrativa, Nestor expressou remorso e declarou que Catalina era o amor de sua vida, uma afirmação posteriormente contestada por seu advogado. Ele admitiu ter agido por impulso, movido por ciúmes e frustração no relacionamento de Catalina com outro colega de faculdade. Após a confissão, Nestor foi preso preventivamente. Os detalhes do crime não foram divulgados naquele momento. A polícia continuou as investigações para obter provas substanciais contra ele. A revelação chocou a família de Catalina, com a ideia de que o melhor amigo dela poderia estar envolvido. Catalina e Nestor sempre mantiveram uma relação muito próxima, sem que ele demonstrasse qualquer tipo de atitude que pudesse levantar suspeitas. A revelação de que Nestor se envolveu no crime deixou a família de Catalina devastada. Os pais da jovem, que sempre trataram Nestor com respeito e carinho, ficaram perplexos com a possibilidade de que alguém tão próximo pudesse cometer tal ato. A irmã de Catalina, em entrevista, destacou que a amizade entre os dois era sólida e que sua irmã confiava totalmente nele. Apesar disso, Catalina nunca revelou qualquer interesse romântico por parte de Nestor. Por outro lado, algumas fontes indicam que amigos de Nestor tinham conhecimento de um possível interesse amoroso por Catalina, mas ela teria rejeitado suas investidas. Com a divulgação do caso, outras mulheres contataram a imprensa e relataram comportamentos inadequados de Nestor no passado. Para proteger os denunciantes, suas identidades foram mantidas em sigilo. Uma ex-colega do ensino médio relata que sofreu perseguições por parte de Nestor. Ela informou a diretoria da escola, mas nenhuma medida foi tomada. Outra mulher falou sobre um incidente durante um acampamento escolar, onde Nestor tentou forçar o contato físico. A vítima conseguiu reagir, pedir ajuda e, consequentemente, ele desistiu e fugiu. Mesmo denunciando a direção, o caso não teve desdobramento. Uma das mulheres lamentou publicamente por não ter levado a situação à polícia na época, acreditando que isso poderia ter evitado o crime contra Catalina. A despedida de Catalina foi marcada por forte comoção, reunindo centenas de pessoas. Enquanto isso, as investigações continuavam.
com a análise das imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a montar uma linha do tempo dos acontecimentos. Por volta das 9 horas da noite, Catalina saiu de casa e foi até a residência de Nestor. Suponha-se que, devido ao atraso, ele sugeriu que ela entrasse em sua casa. As câmeras registraram o momento que Catalina sai do carro e entra na residência. Por volta das 10h20 da noite, as imagens mostram Nestor carregando Catalina, aparentemente inconsciente, e colocando no banco traseiro do carro. Ele percorreu aproximadamente 3 quilômetros até o local onde abandonou o veículo com o corpo. Para ocultar o crime, usou álcool para tentar incendiar o carro. No entanto, ao fechar as portas e janelas, o fogo se apagou devido à falta de oxigênio. Em seguida, Nestor voltou ao apartamento. Minutos depois, ele recebeu a ligação da família de Catalina sobre o seu desaparecimento e prontamente se dispôs a ajudar nas buscas. Uma busca no apartamento de Nestor revelou provas cruciais, incluindo um anel de Catalina, fios de cabelo da jovem e as roupas que ele usou na noite do crime, que estavam na máquina de lavar. Essas evidências levaram à formalização das acusações contra ele. No entanto, novas pistas levantaram a possibilidade de um cúmplice. Uma testemunha afirmou ter ouvido vozes discutindo na rua sobre atear fogo no carro. Além disso, as câmeras registraram um veículo se aproximando do local e um homem conversando com Nestor antes do incêndio. Apesar dessas alegações, Nestor insistiu em sua confissão solitária, alegando que havia retornado a pé ao apartamento após abandonar o veículo. Contudo, a distância de 3 quilômetros entre o local do crime e sua residência, percorrida em apenas 4 minutos, levantou dúvidas sobre a versão apresentada. O julgamento de Nestor está marcado para dezembro de 2024. Em 1º de novembro, o seu advogado deixou o caso, o obrigando a contratar outro defensor. Se condenado, ele receberá a pena de prisão perpétua. O caso segue em investigação, com a possibilidade de surgirem novas provas antes do julgamento. Esse foi o caso de hoje, e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.